Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É ótimo estar na presença de vocês mais uma vez. Eu sou o Paulo Jordão, idealizador da Vidi Invest Imóveis e Investimentos. A gente espera com esse episódio hoje responder algumas questões que são importantes e relevantes para vocês. Participem, não deixem de tocar no aviãozinho, mandar para o familiar, para o amigo, para o parente, que a gente sem dúvida vai entregar o melhor conteúdo possível, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Lá estamos aqui no Vidcast de novo. Eu sou a Mônica Jordão, sócia na Vidi Invest também. Estamos aqui para agregar e se tiver alguma dúvida, manda que a gente vai responder. Olá, pessoal, eu sou o Renato, sócio mais novo da Vidi Invest. E é isso, eu chego na Vidi Invest no final de 2024 para ajudá-los no processo, dos principais processos da cadeia, né? Que seria compra, aluguel e administração. É isso. Bom, pessoal, a gente recebe hoje aqui no episódio uma convidada que é especial. Obrigada. Ela é especial por uma série de motivos, mas eu gostaria de honrar a vida dela, porque se a gente hoje opera lá na região da Zona Norte, tem a mão dessa profissional ímpar. O nome dela é Marlise Martins, ela é a idealizadora e a sócia proprietária da Arco Verde. Ela vai falar com vocês um pouco a respeito dela, mas ela é demais, ela é incrível. Bem-vinda, Mar. Obrigada. Ai, gente, não posso me emocionar, não, senão eu vou engasgar aqui. Bom, eu queria agradecer vocês pelo convite especial. Me sinto muito honrada de estar aqui. Eu faço parte da imobiliária Arco Verde, sou proprietária. Eu tenho mais 2 sócios comigo que não puderam estar aqui, né? Mas eles foram realmente os que montaram a imobiliária e eu entrei só faz 9 anos. A imobiliária já tem há 12. Faz só. Só. Graças a Deus, a imobiliária também cresceu bastante. A gente também atua no mercado de compra, venda, captação diária e administração. Acho que a administração é nosso forte também. Nossa carteira já tem 500 imóveis administrados atualmente. Legal. Então, assim, eu agradeço realmente. E espero agregar aqui e trocar experiência com vocês aqui. Vai ser um prazer. Legal. Bom, pessoal, o tema do nosso encontro hoje vai falar a respeito da segurança na decisão de compra, o que é super importante, né? Porque a decisão da compra do imóvel, sobretudo do imóvel que vai ser o lar da família, precisa ter esse nível de segurança e, sem dúvida, a mesa vai se reunir aqui para poder entregar ferramentas para que essa compra seja segura e observar os custos e benefícios regionais, visto que a Arco Verde opera na região da Vila Madalena, que é a Zona Oeste. Sim. É um braço importante da cidade de São Paulo. E a Vidi opera na região da Zona Norte, Santana, Mandaki, Jardim São Paulo, entre outras regiões da Zona Norte, tá? Com esse tema, a gente espera solucionar dúvidas que vocês têm e trazer nível de segurança para a tomada de decisão. Bom, a primeira pergunta vai para a convidada. Bom, Má, você entende que o preço do metro quadrado em São Paulo, ele cresce e ele parece que não tem uma maneira dele estabelecer um topo. Eu ouço muitos compradores avaliando a hipótese de comprar 2 anos adiante, pensando apenas na taxa de juros. Você acha que é uma decisão assertiva esperar, olhando para a taxa de juros, ou é importante colocar em pauta que o preço dos imóveis ele cresce numa velocidade até maior do que a velocidade do aumento da taxa de juros? Traz suas considerações, por favor. Vamos lá. Lógico que vai ter todo tipo de público. Tem um público que não tem o dinheiro 100%, precisa financiar, comprar, não tem dinheiro investido. Tem outro que é um investidor, que compra para alugar e fica com receio de comprar nesse momento. Esse momento tá ótimo para ele. Mas assim, existe a oportunidade da compra, né? Porque exatamente quando você tem o pessoal não comprando, com um monte de dúvida, o mercado não deixa de ser vendedor. Sim. E não deixa de ser comprador. Sim. No último ano, tem uma pesquisa que mostra que o aumento do imóvel aumentou de 6,5% a 8% em algumas regiões e tem regiões que passaram de 12% o aumento do imóvel. Nenhuma inflação vai cobrir isso. Porque você, apesar de ter seu dinheiro parado, você ainda tem que ter o custo dessa moradia para morar. Sim. Então, vamos dar um exemplo aí
fácil. Se você tiver que comprar um imóvel, aonde eu moro, o metro quadrado chega a 20 mil reais, né? O metro quadrado, num estúdio, porque quanto menor o imóvel, mais rentabilidade ele vai te dar, né? Ele retorna melhor o rendimento, porque o seu investimento é menor e o aluguel, ele é um pouco melhor. Ele vai para casa de 0,6, 0,7, dependendo do valor desse investimento. Para a moradia, a gente sabe que imóveis maiores, eles vão estar de 4 a 0,4, 0,5 para moradia. Então, a pessoa fala, mas eu deixar meu dinheiro aplicado 1 milhão, que lá eu vou comprar um apartamento de 60 metros usado. Vou deixar claro que lá é bem difícil, mas se a gente comprar 1 milhão aplicado, ele fala, parado no ano, esse dinheiro vai me dar 130 mil reais, 140 mil. Só que a gente não faz a conta que esse mesmo imóvel para alugar hoje, ele custa 7 mil reais. Né? Então, 7 vezes 12, eu já usei 84 mil desses 130 mil que eu tinha. E a diferença não paga a inflação. Sim. Daqui um ano, esse mesmo imóvel de 1 milhão não é comprado mais por 1 milhão. Você vai comprar ele por 1 milhão e 100, 1 milhão e 80, né? Isso se conseguir uma oportunidade boa. Sim. Então, as pessoas não sabem, infelizmente, as pessoas não fazem essa conta. Existe a insegurança da taxa estar alta, a Selic, né, devido ao cenário do país. Mas existe também uma curva dizendo que até o final do ano a Selic deve chegar a 12,5%, a 13%. Então, a cada 1% da Selic que baixa, existe 1 milhão de compradores a mais querendo comprar no estado de São Paulo, no país, na verdade, no Brasil. Tem alguns outros movimentos que ajudam a vocês, principalmente, lá na região de vocês, que o metro quadrado é menor do que o nosso. Então, hoje, Minha Casa Minha Vida aumentou, né? O valor da Minha Casa Minha Vida, hoje 600 mil e o salário de 13 mil reais, tá enquadrando a gente tem bastante imóvel, viu? Se vocês estiverem procurando. E esse tipo de imóvel, a taxa tá 10%. Sim. Então, assim, a taxa 10%, ela é maravilhosa. Então, você pode financiar, porque o seu dinheiro, se você tiver aplicado, ele vai te dar mais do que a taxa. Sim. Que você vai estar pagando. Então, existe a oportunidade de compra, sim. Na minha área também existe. Hoje é um exemplo típico. Pela manhã, antes de estar aqui, a gente fez uma venda de um estúdio, de uma pessoa, estúdio, lógico, é para o investidor, de uma pessoa que precisava vender e vendeu um apartamento, um estúdio que é raro, com garagem, vaga e depósito. Raríssimo. Por 13 mil reais um metro quadrado, na Vila Madalena. Então, existe para todo mundo. Sim. Existe oportunidade para sempre. Então, você me perguntar, você acha que é melhor deixar o dinheiro aplicado? Não. Eu sou investidora, eu também compro, apesar de estar na imobiliária, é verdade. Então, existem investidores profissionais e esses sim entendem do negócio e esses sabem que pode acontecer qualquer coisa no país. O imóvel, a longo prazo, ele não perde valor. Sim. Ele acompanha a inflação e cobre. Então, se você pegar isso... A gente sempre tem um lema, né? Que a avó do Paulinho que passou para nós. Quem investe em terra não erra. Exatamente, é isso aí. Não existe. Você pega assim, nossa, esse cara tem um monte, a família ele herdou um monte. Herdou, mas alguém já teve essa cabeça lá atrás. Começou, né? Que fez isso pra essa pessoa, né? Que honrou, que falou, agora quando meu filho estiver mais na frente, ou quando eu tiver idoso, eu tenho onde contar com essa renda. Nem fala. Né? Ninguém quer morrer aposentado, né? Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui. Vamos lá, Renato, não é pra você. Vamos lá. A gente tá falando sobre topo, sobre preço. Você acha que o imóvel chegou no topo ou ele vai subir mais? Essa parte de topo, eu não acredito que está no topo. E eu vou ser ainda mais ousado em dizer que não tem topo, tá? Porque assim, a gente vê, em cima do que você acabou de falar, a tendência é sempre o preço do metro quadrado aumentar. Então, o Paulo citou na imobiliária esses dias um termo que é a marca d'água. Então, assim, estabelece aquela marca e nunca retroage. Então, assim, o valor do imóvel, ele sempre vem aumentando. Isso é histórico, não é... É só pegar uma matrícula, né? Exato. Eu sempre falo isso, pega a matrícula. Então, assim, eu não acredito que estamos no topo e acho difícil chegarmos perto do topo. Tá longe disso, eu acho que tem muito ainda... A tendência é sempre o imóvel aumentar o valor. Essa é a minha... ideia. Em se tratando de marca d'água, a gente pensa nesse termo porque depois que a água fez uma marca ali numa parede, por mais que em algum momento a água não esteja naquele nível, a marca ficou ali. Um fato que corrobora essa questão do topo
o mercado inteiro fala que não se tem mão de obra para construção civil, todo mundo está enfrentando esse desafio. Nesse contexto, os imóveis usados ganham tração de valor, né? Eles passam a se tornar alvo de compradores que querem operar esse ambiente e entendem como sendo uma oportunidade para comprar usado, fazer a melhoria devida e vender ou colocar para alugar para ser um imóvel de renda para a família. Outro fato que é importante a gente considerar, não sei se vocês têm acompanhado aí o Índice Nacional da Construção Civil, marcando acima de 1% a atração do INCC no mês, né? Isso é outro agravante para o nosso mercado. Se a construção civil encontra inflação na compra dos materiais, assim, a gente não pode imaginar que ela vai tomar uma decisão de diminuir o preço do imóvel. Ele está pagando mais caro no material, né? Acho que outro agravante aí que a gente deve colocar em pauta a grande maioria dos insumos do mercado da construção civil são derivados de petróleo. E a gente tem visto que petróleo é um desafio mundial, né? Haja visto a guerra que está acontecendo para que as pessoas, as grandes potências mundiais controlem a questão do petróleo. Por quê? Porque a partir do petróleo tem uma série de insumos que são usados para o desenvolvimento dos países, né? Então, assim, a gente não vê nenhum único sinal de que o mercado imobiliário tenha chegado no topo. Muito pelo contrário. A pessoa que tomar uma decisão de não comprar agora, aguardando esse melhor momento, eu não posso dizer que ela não vai conseguir comprar, mas vai acontecer um efeito como a gente já viu acontecer e está acontecendo. Então, a sua capacidade de compra vai ser por imóveis menores. Você vai conseguir comprar, tá tudo bem, né? Já uma família... que a Marlisa acabou de falar, né? É por isso o fenômeno dos estúdios, dos lofts, né? As famílias antes se organizavam em espaços maiores e elas se viram obrigadas, em alguns momentos, a se organizarem como família em espaços menores. Porque não precisa de tanto espaço. Não se enganem, porque o espaço tracionou de preço e quem não tomou a decisão de compra um ano atrás, hoje está pagando mais caro. Então, eu dou um recado. Se você está guardando dinheiro, esperando o melhor momento para comprar o imóvel, faça contato com a Arco Verde, com a Marlise, mas não deixe de falar com a Vide, com a Mônica, com o Renato e comigo, que nós temos diversas oportunidades, diversas opções para moradia e também para investimento, que com certeza vai ser o investimento mais seguro da tua família. E sem dúvida, nós somos parceiras, né, Mar? Isso aí. A Vide e a Arco Verde são parceiras. Quando aparece algo lá... Eu falo, Mônica, atende o cliente aí na sua região, porque eu não consigo atender. E vice-versa. Já diversos apartamentos apareceram. Apareceu... Te vira aí. E então a gente é parceria, né? Não é. Tem lugar para todo mundo. É isso aí. Tem lugar para todo mundo. Quem trabalha direito cresce, tem lugar para todo mundo. É fato isso. Né? Pois eu acho que eu vou querer provocar um tema no finalzinho. Eu acho que vai ser relevante, vai ser legal a gente discutir isso. Foi uma questão que foi abordada no episódio anterior, mas a gente faz um gancho voltando ali, mas pensando em olhar para frente. Mas eu não vou interromper a ordem da nossa mesa, né? Do bate-papo da mesa. Vamos lá, dando continuidade aqui, as perguntas. Agora a minha vai para a Mônica. Pensando no comportamento do comprador. O comportamento é comigo. Você mesmo. Assim, pensando no boom da pandemia, do home office... Você acha que ele está mais focado para comprar esses apartamentos estúdios, que são mais próximos do metrô, ou algo maior, mais afastado, com uma varanda grande? Qual que você acha que é o comportamento do comprador hoje? Eu até falei, né? Eu vou dar a minha opinião. É lógico que eu acredito que muda de região, né? Para região muda isso, mas assim, o que hoje... o home office existe, claro. Mas depois da pandemia, eu acho que o estúdio caiu um pouco, porque é lógico que tem ainda os investidores, sim. A gente comentou ainda outro dia lá na imobiliária. O estúdio tem muita gente que compra
Ou se tem em estoque, né? Usa-se muito para Airbnb. A gente tem visto clientes nossos que compraram estúdio conosco e tá perto ali da tua região. Vou alugar perto de um estádio, perto de lugar, metrô, então, perto de, que nem nosso lado lá no AMB, né? Que tem muito evento e tal. Né? Então, as pessoas compram um estúdio e faz... Essa locação é a short sale, né? Aquela locação mais curtinha. Que tem o player que faz essa locação aí, que é o Airbnb. O Airbnb. Agora, assim, um lar, na minha opinião, eu vejo que hoje as pessoas procuram mais uma varanda, até por conta de home office, um escritório planejado. Então, na minha opinião, hoje mudou um pouco. Acho que antes da pandemia, o boom era realmente os estúdios pequenininhos, que nem o Paulinho falou, as famílias estão cada vez menores, pertinho do metrô, ninguém mais queria carro. Mas assim, como se ficou dentro de um cubículo, né? Um lugar... Não é fácil morar muito tempo num estúdio. Exato. No máximo, e normalmente ela se muda. E aí é uma oportunidade, né? Porque um investidor fala, não, eu vou para outro lugar, vou procurar um lugar com varanda, a minha família aumentou, eu quero um prédio que tenha pet... melhor lazer. Pet place, pet care, porque hoje em dia as pessoas procuram até mais do que área de lazer para criança. Então, a pessoa acaba vendendo ou alugando aquele estúdio que ela morou durante um ano e compra um outro, né? Eu acredito que depois da pandemia, essa história da varanda, do espaço maior, faz mais sentido. É assim que pelo menos que eu vejo, né? Quer trazer sua consideração? Como que é lá, Má? Porque... Aí, vamos lá, a minha já... Na verdade, eu acho que tem mercado, como falei, para todo mundo. Para todo mundo, Eu participei de uma reunião um tempo atrás com um investidor, que era um investidor que trouxe o Airbnb para o Brasil, para vocês terem ideia do tamanho do estudo dessa pessoa. Né? Então, essa pessoa estava trazendo o eLive, que era aquele... Quando você mora e trabalha junto, que é... Não vou lembrar o nome certinho. É como se fosse com live. É uma coisa assim, que você mora e trabalha. Live, isso. Mora e trabalha. Então, essa pessoa está fazendo um estudo. E ela mostrou nesse estudo que nos próximos 30 anos, a moradia populacional, a moradia das pessoas vai mudar do nível absurdamente. Sim. A gente vai deixar de ter grandes famílias para ter... 40% da população não vai ter nem filhos mais. Esse é um estudo feito... com esse pessoal do Airbnb, que trouxe para o Brasil e tal, que estudou. Sim. Então, existe um estudo hoje que as moradias cada vez vão ser menores. Hoje, 30% das pessoas já não têm carro. Então, isso deve piorar, deve diminuir ainda. As pessoas devem ter menos carro ainda, deve chegar a 50%. E quando isso acontecer, hoje a gente está em 22% das pessoas não têm filho. Isso deve chegar a 40% nos próximos 20 anos. As pessoas vão ter o pet, que é o filho dele, né? Mas não vai ter o filho. Então, assim, a moradia, ela vai diminuir. Então, se você pegar as grandes consultoras, você vai ver que a gente trabalha com todas lá na Arcoverde, a gente trabalha com todas as consultoras que vocês quiserem trabalhar. Eu até posso incluir vocês no grupo, porque eu tenho um grupo lá com 80 consultoras diferentes. Bora. E lá você vai ver que os lançamentos são raros acima de 60 metros. Então, o perfil de apartamento grande hoje é 60, 70. Lógico, vai ter os de 200, vai ter os de... Sempre tem. Vai ter os de 300, lógico. Tem apartamento de 12 milhões, 15 milhões, 60 milhões. Vai ter de altíssimo padrão. Sim. Mas não é a realidade da grande maioria, né? Então, lá do lado da Zona Oeste, a gente ainda tem muito comprador em pequeno. Porque ou o filho, ou o pai quer comprar porque o filho mora no interior. Sim. Isso também é relativo ao nível social da pessoa. Ela tá morando num bairro mais caro, né? E o pai quer colocar ela para estudar aqui, mas não quer que ele pague aluguel, quer que ela tenha uma residência por 4 anos, então ele já vai lá, investe, compra esse estúdio. Tem muitas pessoas que trabalham na região da Faria Lima ou Paulista e eles não querem ir voltar para sua casa, não pegar Raposo, pegar Marginal todo dia, então dormem por lá. A moradia de transição. É o lifestyle que a gente estava falando. É o lifestyle. Porque você fala assim, vou pagar caro
num lugar pequeno que eu só vou pra dormir praticamente. Sim. Mas eu vou morar bem, porque eu quero acordar de manhã, eu quero ir tomar meu café na padaria da esquina. Sim. Eu quero ter o bairro boêmio, chegar madrugada e não ter problema. Sim. Eu quero me sentir mais seguro. Quero uma gastronomia. Eu quero uma incrível. gastronomia. Então, Quero eu acho que um ainda existe. bairro badalado. É isso né? aí. Tem, claro. Vila Madalena tá subindo 40 prédios agora. Então, se a gente olhar nos últimos 30 prédios nos últimos 4 anos, então se você olhar e falar, nossa, tudo isso, e muitos são estúdios. E se você me perguntar, vai num prédio novo, tem muitos vagos? Não tem. Os estúdios estão quase 100% alugados. Sim. Lógico, o cara que entra agora, um prédio que lança agora, 2 anos para ele estar 100% ocupado. Mas daqui 2 anos, esse prédio vai estar rodando automático. É. Então, existe Demanda para todos os em mercados. São Paulo tem para tudo. ambos os modelos de compradores, né? É. E em se tratando de Zona Oeste, o eixo das faculdades, o eixo que liga as principais estações do metrô, Sim. e mais seguras também. Eu queria fazer uma outra provocação. Essa provocação diz respeito a escolho espaços maiores e mais silenciosos, Uhum. ou vou para espaços menores, mais badalados. Aí é perfil de cada um. Eu ia falar. E também, Se você me perguntar pra mim, cada um. eu não saio da Vila Madalena, eu moro lá há 20 anos. Então, é isso. E eu falo, além de perfil de cada um, é regional também. É. Por mais que não queira fazer essa provocação, que nem lá do nosso lado, a gente tem espaços incríveis de apartamentos antigos, enormes, e que aí você abre a sacada, você dá de cara para a Serra da Cantareira. Uma delícia também. Pô, Qualidade de ar, silêncio, qualidade de ar. vida. A gente também participou uma ocasião, nós 3, de um estudo que diz que olha eu já, morar na Zona Norte, a qualidade de ar é diferente de qualquer outra região. Por quê? Porque Sim. tá do lado da Serra da Eu Cantareira, não duvido, não. tem o Horto Florestal. É. A gente viu também Menos que, por poluição, exemplo, quando tá né? muito calor, lá a A temperatura é menor. Eles falam que muda de 2 a 3 graus, né? Por região. Comparado, Né? Comparado, por exemplo, extremos da Zona Sul, é muito diferente. Então, como a gente tá hoje na Zona Norte, no nosso caso, tem mais procura dessa galera, né? Sim. Mas eu entendo que o seu bairro, principalmente a Vila Madalena, não é isso, Má? Pinheiros, Vila Madalena, né? Por ser costado. São bairros badalados, né? Então É um perfil diferente. Pessoal falando, quem me procura já não vai me procurar querendo dormir. Por isso que a gente tem que ter parceria, né? Isso aí. Isso. Paulinho, deixa eu te falar. A gente falou também, né, lá no comecinho, que segurança na decisão da compra e custo-benefício regional, né, também. O custo-benefício, a gente tá aqui, cada um defendendo Do seu lado. o seu lado, a sua região. região. Bom, mas temos para tudo que é gosto, tá ótimo. Eu queria te falar sobre segurança jurídica, né? Também, depois da internet, né? O que você acha, o que você pode falar até para as pessoas que estão procurando, né? Compro ou não compro, invisto ou não invisto, ou compro grande, compro pequeno, não importa. Onde a figura da imobiliária continua essencial, eu gosto dessa palavra, você sabe, na compra, na venda do imóvel. Boa pergunta. Bom, quem opera esse ambiente sabe que o imóvel estar preparado para que ele possa ser vendido é importante, e a gente reúne ali um checklist de documentos que são extremamente essenciais no momento da assinatura da escritura, da assinatura da minuta, né, do compromisso, chamado compromisso de venda e compra, né? Dentre os quais eu posso elencar alguns aqui, mas a Marlise até deu um spoiler lá no início da conversa. A matrícula do imóvel funciona para essa questão da segurança jurídica. Ela é como se fosse um RG de uma pessoa, né? Ali na matrícula tem toda a história desse imóvel, desde a concepção dele, né? Desde que ele deixou desde de ser construção. um terreno ou deixou de fazer parte de um lote de uma área maior
para quem é mais do nosso segmento, e passou a ser um lote que tem sua metragem, e a sua metragem confronta, porque ele vai sempre confrontar com os lotes vizinhos. Então, a matrícula vai dizer respeito se esse imóvel ele está habilitado para ser negociado, né? Sim. Acho que pontos importantes de quem está pensando em comprar um imóvel é chamar uma imobiliária que sabe fazer uma boa diligência a respeito dessa matrícula, tanto do ponto de vista jurídico, que aí precisa ter um advogado habilitado para fazê-lo, né? Para entender se o imóvel não é objeto de garantia de algum empréstimo bancário, para entender se esse atual proprietário ele não está sendo demandado em algum processo, sobretudo trabalhista, que ele se sobrepõe, né? Para isso, as certidões também, né? Falando da matrícula ainda, a matrícula vai denunciar qualquer possível problema que esse imóvel tenha, mas não para por aí, né? A gente também tem a figura dos atuais proprietários, os CPFs ou CNPJs, que são detentores desse imóvel, né, dessa matrícula. E tão importante quanto examinar a matrícula é fazer uma diligência completa nos 3 âmbitos, né? Eu falo que é no âmbito municipal, para entender se esse proprietário tem alguma demanda do município, ele não pagou o IPTU, ele tem alguma multa por conta de infringir alguma lei, né? Do âmbito estadual, né? Precisa entrar nas matrículas estaduais desses proprietários para compreender se esse imóvel ele sofreu alguma penhora no estado, né? Se ele tem algum apontamento do estado contra esses proprietários e ainda maior, né? Olhando para a questão federal, se tem algum débito de tributo federal apontado para esses proprietários que inviabilizariam essa negociação imobiliária, né? Sim. A gente ouve muitos relatos de pessoas que fizeram negócios diretamente entre compradores e vendedores e no início parecia uma economia o spread da imobiliária, né? Poxa, eu economizei, sei lá, 6%, que é a média do valor do spread da imobiliária, e aí uma demanda jurídica posteriori custou 20%, 30%. Isso em quando não pode perder, né? E com a possibilidade de perder o imóvel porque não foi feita uma diligência. Então, se eu puder dar um recado, é assim... Eu penso que o ganho na venda e compra imobiliária, ele próprio subsidia o pagamento da imobiliária. Muitas vezes a imobiliária vai ceder como cortesia uma avaliação mais justa do teu imóvel. Sim. Então, ela própria, com a avaliação mais justa, ela vai precificar e valorizar o seu imóvel a tal ponto de você vender com spread para pagar a imobiliária. Olha que incrível, né? Você ter uma ajuda profissional que faz essa entrega para você. Então, não se rendam às facilidades de negociar diretamente o próprio órgão. Como diz o Cresce, né? Imóvel só com corretor. O próprio órgão, que é o Cresce, ele sugere que toda negociação imobiliária tenha o envolvimento de um corretor, de uma imobiliária para intermediar de maneira a dar segurança jurídica para compradores e vendedores. Eu acho que esse é o efeito do ganha-ganha. Quando comprador faz a compra segura, vendedor vende sabendo que ele entregou um patrimônio da forma correta, que ele não está devendo nada para quem comprou, e a imobiliária sai da negociação também satisfeita, entendendo que pôde fazer uma boa entrega. Pelo menos é o objetivo, eu penso que nosso aqui. Eu sempre falo uma coisa: quem vende errado, vende uma vez só. Nem fala. É verdade. Não é? Quem passa a perna no cliente vai passar uma vez. Quem passa a perna no parceiro só passa uma vez. É verdade. Então, assim, o mercado se conhece, o mercado é grande, mas ele as pessoas se conhecem. Sim. Você não faz mais de uma vez. Eu tenho um cliente meu que já comprou mais de 10 imóveis comigo. Então, assim, por quê? Porque ele sabe que ele vai estar comprando um negócio. É ali que ele vai, né? Que é ok, eu posso comprar. Porque tá me ofertando alguma coisa que tá no preço, alguma coisa que vai me dar retorno realmente que eu acho que vale a pena, que ela tá achando que ela compraria pra ela. Eu sempre falo, você coloca no lugar de quem tá comprando. Exato. É isso. Porque
comprar ou vender não pode ser uma dor para ninguém. Sim. Né? Tem que ser uma alegria, um momento porque tá vendendo porque precisa resolver a vida pessoal, ou porque não quer mais, ou porque a família cresceu ou encolheu e tem que mudar o perfil dessa família nesse momento. E quem tá comprando tem que ser alegre, tem que estar feliz, tem que estar, né, recebendo aquilo. Eu acho que negociação ganha mesmo. Todas as pontas têm que ganhar. E assim, eu acho que cada vez mais os nossos clientes ainda, como você falou, só se vende uma vez. Os nossos clientes acabam tendo, a gente brinca, né? Nós somos corretor de estimação de alguns clientes. Que vendeu, procura a gente. Então, aí vai comprar para compra com a gente. Aí o irmão vai comprar Então, a gente acabou virando os corretores de famílias, né? Então, vendeu o imóvel dos pais, aí um irmão comprou, o outro irmão comprou, o outro cunhada comprou. E essa rede vai crescendo cada vez mais. E falando de diligência, tanto documental como até do imóvel, a gente tem que estar sempre muito... Todo mundo fala, né? O corretor ganha dinheiro fácil. Não é verdade. Porque a gente tem que ser diligente em tudo. Existe muitos clientes que procuram a gente, eu vi a casa tal. Aí, tá bom, então vamos lá ver realmente. Chega lá, o cara vê lá, né? A gente ainda brinca, né? Que eu amo madeira com LED, né? Viu lá, mó bonitinho. Atrás daquilo tem o quê? Né? Então... Hidráulica. Né, irmãos, a obra? A gente já vendeu imóvel que... Até acho que é o próximo episódio vai vir um casal conosco e eles vão contar melhor. Deixa pro próximo episódio. Mas assim, nós viramos, eles dois principalmente, né, irmãos à obra. Porque chegou lá, o imóvel não estava realmente apto para compra. Então, como que é? A gente tem que ajustar. Então, tem que ter essa diligência também. Esse cuidado, né? Essa responsabilidade com o bem do próximo, que as pessoas não têm. Tem muita gente que fala, vou vender de qualquer jeito. Ontem eu encontrei uma senhora que é uma cliente da minha carteira, a Dona Imar. Se ela ver isso aqui, ela vai ter dar risada, que eu adoro a Dona Imar. Ela é cliente minha há anos. E ontem ela me ligou e falou, Marlise, minha amiga quer morar aqui na rua, você pode ir comigo mostrar um apartamento pra ela? Eu falei, eu tenho na frente do que a senhora mora, vamos lá. Quando a gente chegou lá, depois que fez a visita, tal, não atendeu a demanda da senhorinha, não teve problema. Mas na saída, ela falou assim... Quando eu tenho alguma dúvida de algum imóvel, eu pergunto para você. Sabe por quê? Porque você foi a primeira corretora honesta comigo. Quando eu perguntei se eu venderia meu imóvel no BNH da Diógenes, pelo valor X para comprar outro, e você disse não venda. Porque o valor que desse imóvel, se a senhora vender, a senhora vai ter que colocar X a mais para comprar outro para ter quase o mesmo aluguel. Sim. E ela falou que isso marcou a vida dela. Depois disso, ela saiu da outra imobiliária que ela não administrava e passou para mim os bens. Porque ela falou, não vou por alguém que seria mercenário, só pensando em ganhar dinheiro, e falar, vende lá e compra ganhar uma comigo. vez, que nem se falou, ganhar uma vez. Essa senhora já comprou comigo, eu disse que se ela comprar de novo, ela compraria novamente. Mas por quê? Porque ela realmente tem a certeza... E a gente faz tanto de coração que quando eu falei pra ela, eu não falei pensando, quanto eu vou me prejudicar, eu vou me beneficiar. Eu falei o que eu realmente achava. Ainda mais pra pessoa que absorve e recebe. Seu, né? E a pessoa que recebe de uma outra forma. Olha, honestidade não é mérito pra ninguém, não. Tinha que ser obrigação. É obrigação, né? é isso. Obrigação. Mas pra ela, olha como a pessoa ela prefere não vender. E ela, toda vez que ela me encontra, ontem ela me falou exatamente isso. Ela falou, eu sempre lembro que quando eu perguntei pra você se eu venderia pra você me ajudar a comprar outro, você disse não. Porque pra vender esse, a senhora vai ter que colocar X a mais e não vai dar o retorno que a senhora quer. Vai continuar no mesmo percentual. Guarda deixa ele aí. Deixa quieto. A senhora vai pagar pra vender. Compra outro, né, Mar? Ela comprou outro. Mas, depois de um tempo. Mas ela venderia, ela pagaria ganho de capital, né? Pagaria comissão. Ela teria que pagar ITBI para comprar o próximo e registro, matrícula. Então, tudo isso seria despesa para ela que ela informalmente não vai aparecer. Não vai vir depois expresso. Então, não é justo, né? Agora tem imobiliário aqui, a gente fala, desculpa a expressão, picareta. Que quer vender de qualquer jeito. E não pensa no bem-estar do próximo. Então, fala, não, vende mesmo, que a senhora tem uma porcaria. Depois, a gente arruma um bom pra senhora. Não era verdade, o imóvel dela já era bom. E nessa atitude que você teve ali, que foi natural sua, você fidelizou ela. Então hoje sempre mesmo. Que ela procura... Sempre indica. Procura. É isso. Eu penso que o nosso segmento oferece, né, esse prêmio que é pago pela honestidade e pela seriedade na troca das informações, né? No sentido de que chega um tempo que o cliente ele confia tanto no corretor de imóveis. A gente usa corretor um termo, de estimação. a gente usa um termo que a gente quer
ser para as famílias dos nossos clientes como um médico da família. O médico da família, antes dele te receitar qualquer remédio para o que você está sentindo, ele vai investigar para entender que dor que está acontecendo, para que ele possa entregar um remédio que satisfaça, né? Que entregue a cura para aquela dor naquele momento. Vira referência, né? E aí vira referência. E tanto o cliente conhecer a gente, como a gente conhecer o cliente, né? Nós estamos agora estamos negociando, né, uma casa, na verdade, para uma família, que nós vendemos a casa dos patriarcas, né? E aí eles acabaram falecendo, nós acabamos virando amigo mesmo. Legal, né? E um dos filhos agora está comprando conosco. E aí, às vezes, eu quero isso, 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 isso. Aí a gente, antes de mandar, fala, tem isso aqui. Mas aí senta nós três e fala, não, mas a fulana, ela não gosta disso. Nem adianta levar lá. Não, mas ele precisa, eu tenho certeza que ele precisa de 2 vagas, porque é o carro dele, é a da filha. Então, a gente acaba conhecendo tanto que nem o Paulinho falou, a gente acaba virando o corretor da família, né? E isso é recíproco, né? Eles só procuram a gente, precisou, eles indicam. Né? Às vezes até locação eles indicam. Eu quero abordar um tema, aliás, 2, né? Eu pensei em um segundo aqui, mas enfim, eu vou abordar esse que eu acho importante, né? A gente que trabalha com imóveis chamados no mercado de secundário, né? Usados, e em alguns casos, assim, imóveis com uma idade bastante avançada, nota-se que essas propriedades são de famílias que aquele que alcançou o patrimônio, às vezes já não está mais entre nós, já veio a óbito. Então, a gente está falando de um imóvel de espólio, né? De alguém falecido. Herdado. Ou seja, quem está negociando esse imóvel é herdeiro, né? E eu volto no ponto da segurança jurídica, né? Não raramente a gente ouve um cliente ligar lá na imobiliária, olha, eu estou colocando para vender um imóvel que era dos meus avós, né? Então, a importância de saber se esse imóvel, ele já... se essa família já fez o inventário dessa pessoa que veio a óbito. Se esse inventário ele já foi registrado no cartório de notas, que é importante esse registro nesse inventário. Se o inventário registrado já houve um registro na matrícula, no registro de imóveis, a partir daí, compreender quem ficou responsável, ou seja, é o inventariante que vai poder assinar a transferência daquela posse, daquela propriedade. Não é nada simples, então, né? Vejam a complexidade de você negociar um imóvel que a gente chama de no mercado secundário, sem envolver quem de direito vai poder fazer isso de maneira a entregar segurança jurídica, né? De maneira a que você está assumindo uma propriedade livre de qualquer ônus, né? E o mercado, infelizmente, se você não adota uma medida clara e contrata um serviço de qualidade para que essas imobiliárias façam o que a gente chama de dual diligência, né? Quer dizer, checa pela segunda vez, a probabilidade de acontecer um erro é grande, né? Eu nem considero a hipótese de negociar diretamente, porque quando não tem profissionalismo e experiência, a negligência ela se apresenta e ela pode custar caro. Sim. Então, eu queria que vocês me passassem assim, o que vocês acham a respeito desse tema. E uma segunda questão a respeito de famílias que querem doar o seu patrimônio imobiliário para seus filhos. Qual é a orientação atual? Faz o processo de doação como usufrutuário, o patriarca ainda fica como usufrutuário, paga-se o ITCMD da parte doada e entrega nua propriedade em favor dos beneficiários? É esse o modelo ou você pensa que tem uma alternativa a respeito desse assunto? Depende de quantos bens essa pessoa tem, né?
Porque se ele tiver vários, hoje a partir de 3, né? Porque não é mais nem tão vários assim, com o CBS, BS que tá por aí agora. Mas se ele tiver a partir de 3, a holding é mais barato, né? Você pode fazer doação anual de até R$80 mil por ano nesse imóvel, sem pagar imposto nenhum. Então, você vai fazer um imóvel que custa 500 mil, em X anos, em 7, vamos lá, 7 anos, ele vai finalizar sem pagar nenhum imposto, né? Então, tem que ver qual a idade dessa pessoa, quanto ela está disposta, quantos herdeiros ele tem, né? Fazer o imposto... Planejamento sucessório. Exatamente. É um desafio. É um desafio. É porque, quer dizer, hoje ainda está muito incerto o que vem por aí, né? Então, a gente não dá para saber se vale a pena, porque você, quando faz a transferência para a holding, né, do seu imóvel, no lugar de pagar o ITMCD que você está pagando, você pagaria o ITBI. Sim. Só que tem já hoje no plenário uma aprovação que... Paga os dois, não é isso, Má? Paga o ITCMD e o ITBI. Quando você paga o ITMCD, você não paga o ITBI, porque você está doando o seu imóvel, né? Então, você faz a doação. Na doação pura, né? Isso, na doação. Quando você quer fazer a transferência para uma holding, você paga, mas o ITBI. Só que o ITBI hoje tem já uma discussão, que está sendo aprovado ou não, que vai ser a integralização de capital na pessoa física. Se isso acontecer, as pessoas não vão pagar mais esse ITBI. E vão poder fazer a transferência, migrar, pagar só as taxas de cartório, que ainda tem custo. Vamos entrar em oração para isso ser aprovado rápido. Mas o que precisa enxergar, que eu falo para todo mundo, é qual a finalidade desse bem? Você vai dar para o seu herdeiro e você vai querer que ele mantenha impenhorável, invendável, né? Cláusulas, né? De impenhorabilidade, incomunicabilidade, para não transferir o patrimônio numa relação que os pais não querem correr o risco. Por isso que eles já fazem também... Para proteger o filho e os cônjuges, né? Mas eu até vou mais além, porque quando você transfere seu bem para uma holding, você não consegue ter valorização do imóvel que você tem normalmente na pessoa física. Sim. Então, na hora que você vai pagar o ganho de capital, se ele estiver mal empregado no patrimônio, ele pode chegar a 33%, ele pode chegar a 11%, ele pode chegar... Não dá para saber o valor do ganho de capital, que seria 15 taxado a menos na pessoa física. Porque a pessoa física com tempo é de 15 para baixo. Né? Quanto mais tempo tem o imóvel, o máximo é 15, ele vai diminuindo. Então, depende como quer fazer a sucessão. Agora, lógico que é muito melhor você fazer em vida, para quem tem muitos imóveis, para evitar lá na frente briga com os irmãos, né? Porque tem irmão que se mata aí. A gente pega irmão que não se fala, gente. Não. É triste, mas tem. A gente pega sim. E o desafio é quando o pós-mortem, né? Quer dizer, a transferência do patrimônio acontece no pós-mortem, tem uma perda bastante razoável para a parte jurídica, né? Porque aí vai pagar inventário, o escritório tem que desembolsar um valor alto. Desse patrimônio, ele vai cobrar a parte, né? Sim. Em muitos dos casos é aí que começam as brigas. E aí dilapida ainda mais. Quando não começou antes, a partir daí. Aí um herda o imóvel, mas ele é todo com a documentação prejudicada, ninguém mais pode vender, porque aquele cara que tá todo... Fica emperrado. Estrupiado. Estrupia o resto todo. É isso mesmo. Ele recebeu um bem doado, mas aí ele não que pode começam as brigas. Vender. Então, não foi feito com cuidado essa sucessão de saber, esse cara eu tenho que colocar de lado, porque dá só um imóvel pra ele, porque senão ele vai prejudicar todos os outros. Pessoal, em resumo, o que a gente está querendo dizer é que se você tem alguma demanda imobiliária na sua família, nós temos autoridade para falar a respeito desse assunto. Sim. Porque eu creio que somadas as duas imobiliárias tem pouco mais de 200 contratos que foram rodados de venda e compra. Então, a experiência está embarcada. Toda espécie de desafio jurídico já foi vencido pelos nossos times jurídicos. Então, vocês podem contratar com segurança tanto os serviços da Arco Verde, na figura da Marlise, que é a sócia que veio participar da nossa mesa, quanto os serviços da Vide, na figura dos 3 sócios, Mônica, Paulo e Renato, que vocês sairão com suas demandas atendidas. Sim. Se tiverem qualquer dúvida a respeito e quiserem também nos contratar para a correta avaliação do seu imóvel, não deixem de fazer, porque o que a gente enxerga é que, quando precificado sem o apontamento profissional, muitas vezes deixa dinheiro em cima da mesa, muitas vezes deixa de alcançar o melhor valor pelo seu patrimônio, o melhor valor pelo seu bem. E não menos importante, se você é um investidor
e você tem imóveis que você loca e não quer uma administração pessoal, quer descentralizar a administração, tanto uma imobiliária quanto a outra presta o serviço de administração essa e temos diversos clientes muito satisfeitos com esse serviço. Não deixem de nos contatar, encaminha essa live para os seus amigos e parentes para que eles possam contratar os nossos serviços. Vai ser uma honra e um prazer atendê-los. A administração é trabalhoso, né, Má? Mas eu falo que é gratificante também, né? A oportunidade, eu falo tanto para o locador quanto para o locatário, né? O Paulinho sempre fala, né? Quando a venda não está tão aquecida, nós temos pouco mais de 200 imóveis administrados, né? E o Paulinho fala, vamos mexer na nossa carteira mesmo, porque ali tem 200 e tantas mas sim. oportunidades, né? Não, e é verdade, porque a própria carteira compra muito. A própria carteira vende, Exato. Você é o primeiro a saber da venda, você é o primeiro a saber da compra. Passa por ali, passa por você. Você vai oferecer pro seu inquilino se ele quer comprar, quer vender, né? Se o locador quer vender. Então tem uma... E fora que tem a receita recorrente que ajuda a gente a manter a imobiliária. Essa é a verdade. Dia a dia, né? Eu até falo pra eles, quando eles... Ai, Marlise, obrigada. Tô com um cliente agora que tá voltando da Escócia e ele falou, Marlise, você gosta de uísque? Que eu vou mandar um pra você que você tá me ajudando. Eu falei, não tô te ajudando em nada, você me pagou durante 5 anos essa administração. Esse trabalho é meu. Você não tem que me dar nada. Eu agradeço, eu nem bebo, mas eu agradeço. Você achar que eu mereço ganhar um Scott. Mas não, você já me pagou por esse trabalho. Agora você vai voltar pro seu imóvel pro Brasil, vai morar nele e a gente vai entregar como você deixou. Claro. Que é o certo, né? É isso, a administração é importante, né? Que legal. O último tema, a última pergunta que eu queria provocar entre nós é... Que recado que a gente deixa para as pessoas que estão pensando em empreender no nosso país, com os seus desafios políticos, econômicos e sociais, e que não querem mais atuar nos seus devidos trabalhos e empregos, enfim, como funcionários, né? A galera que quer virar a chave do eu sou um funcionário e eu entendo que eu tô sendo subutilizado na minha profissão, ou eu quero fazer uma transição para me tornar empresário. Que recado que a gente que enfrenta esses desafios no dia a dia, que muitas vezes é o choro que a gente vai dormir entalado aqui, não tem a quem chorar, mas outras vezes é um grito de glória a Deus, deu certo, valeu, puxa, né? Que recado que a gente pode entregar para essa galera que está chegando e que vai motivá-los a virar essa chave? E como que a gente faz para provocar neles já a perseverança desde agora? Porque empreender é um desafio, então vai precisar perseverar, vai precisar se adaptar aos diversos momentos do ambiente de negócio, né? Um pouco antes de começar esse bate-papo, falávamos que os desafios estão cada vez maiores no nosso segmento. Que recado que a gente pode entregar para a galera que está pensando em tirar o Cresce e falar, eu vou ser corretor, eu vou ficar milionário em 3 anos. Vai lá, Mar. Olha, eu tenho alguns corretores, eu tenho 20 corretores lá no escritório, né? Então, eu tenho alguns novos que chegaram agora, então ainda estão aprendendo. O Helder, que trabalhava na Nextel, tá comigo agora. Então, então ele tá em visita agora, inclusive. Então, tem corretor em treinamento, tem corretor ainda que tá em estágio, tá tirando a carteira do Cresce, tem que tá acompanhando o corretor que tem o Cresce, porque esse não pode ainda exercer, então tá aprendendo, né? Tem o tempo também do Cresce, que a gente fala que é uns 6, 8 meses aí, que o cara só pode ficar abraçado no outro e não pode trabalhar na área, que faz parte. Maturação. Porque aprende também, né? Não dá pra também sair tirando sem saber o que tá fazendo também, né? Porque também mesmo. Ele pode prejudicar quem é o comprador, locador. Então, não tem uma curva aí da demanda de aprendizado mesmo. Mas, se você me perguntar se eu me arrependo de ter feito a mudança, eu que era gerente na Nextel, que trabalhei tanto tempo, com tantos funcionários, cheguei a ter 600 funcionários na Nextel, eu não me arrependo porque eu mudei a minha vida. Não foi fácil fazer essa transição,
né? Eu sofri bastante para tomar a decisão, até porque eu tinha um cargo bom, tinha um mega salário, eu tinha bônus da empresa, eu tinha um monte de coisa. E eu sofri para chegar até lá. Não foi uma coisa que, era amiga do rei, sentei lá, não. Eu trabalhei muito, vocês sabem disso, trabalhei muito para chegar até lá. Então, quando eu cheguei até lá, e chegou um momento que a Nextel tava cortando os funcionários, ia mandar embora um monte de gente, o meu gerente regional me perguntou se quem queria sair. E eu levantei a mão. Então, assim, eu talvez seria mandada embora mesmo de qualquer jeito, porque ia ter o corte, sendo honesta, mas eu pedi pra sair. Pedi pra sair por uma série de coisas, eu não tava mais satisfeita, eu não acreditava mais na empresa, e eu já estava na minha cabeça, meu mindset já tinha mudado pra pensar, eu quero trabalhar pra mim. Dizer pra vocês que foi fácil? Não foi. Dizer pra você que é fácil até hoje? Não é. Né? Então, hoje, assim, eu tenho hora que eu falo, gente, eu não precisava trabalhar metade do que eu tô trabalhando hoje. É verdade. Porque eu tenho lá, hoje, 7 funcionários são CLTs, né? Eu tenho 3 salas comerciais alugadas, então eu tenho que pagar. Eu tenho um custo que roda. Eu tenho 20 corretores que dependem de mim para eu estar lá, porque, querendo ou não, eu faço o movimento para que as coisas acontecer, porque é a segurança que a gente passa para essa pessoa, né? E a gente ensina, a gente treina, a gente dá o pulo do gato para ir mais rápido, porque senão o cara demora um pouco mais que os outros. Mas eu não voltaria, porque eu não voltaria por um outro motivo muito maior. Assim, a minha vida mudou no sentido de eu poder ter o meu horário, ter minhas flexibilidades, fazer as minhas coisas. Mas trabalhar, apesar de 12 horas, 12 horas com a minha cobrança pessoal. Sim. Né? Ganho muito menos, vamos ser realistas. Não vamos ser iludidos que o negócio... vou virar milionário. Não, né? A imobiliária vai super bem, graças a Deus. Como eu disse pra vocês, eu tenho 500 caras. Então, minha imobiliária se paga. Eu não tenho a dor de cabeça de acordar pensando como eu vou pagar o salário do meu funcionário, como eu vou manter as despesas do escritório. Não tenho. Eu já cheguei num patamar, graças a Deus, que a imobiliária hoje, apesar de dar muito trabalho, porque para ter 500 administrações você tem um trabalho forte atrás, muito. Mas ela se paga. O custo, eu acordo, pago, não tenho a preocupação, né? Então, já cheguei no patamar que a empresa se paga, que a empresa já dá resultado. Sim. Mas até chegar lá, são 9 anos. Né? Não foi fácil. E eu falo para o povo, tá afim? Tá com vontade? Tem como respirar e esperar? Porque você não... Eu falo pra todo mundo, você quer empreender? Entenda que tem o tempo da curva. Sim. Não adianta você falar, vou entrar agora. Você falou isso pra mim. Lembra? Eu falo pra todo mundo, pensa que tem o tempo da curva, se prepara pra essa curva, né? Veja quanto vai ser o seu custo de vida, veja quanto você tem aplicado, quanto você pode se dispor. Não coloca 100% dos seus ovos naquele cesto, porque senão vai quebrar o ovo. E você vai sofrer. Mas se você fizer com tudo calminho, certinho, você vai chegar lá. E você olhar pra trás e falar, valeu a pena. Valeu a pena porque eu fiquei mais com a minha família. Valeu a pena porque eu criei meu negócio. E outra coisa que eu falo sempre. Aqui, eu tô 49 anos, né? Chegando aos 50. Não parece. Mas né? Mas até que idade eu seria útil pro mercado corporativo? Né? Acho que até 49, 50 eu iria. Mas até quanto mais? 53, 55? E aí eu teria que idade pra começar o meu negócio? Porque eu comecei aos 40. Vai 39 pra 40 o meu negócio. Né? Vai fazer 10 anos agora. Então, eu entrei com gás. Que eu aos 50 talvez não tenha mesmo. Tanto, Não, ainda tem bastante, mas talvez. Tem uma brincadeira entre nós, esse eu vou colocar na mesa. Uma brincadeira entre nós que a gente ouve os áudios dos amigos e clientes e tal, na velocidade 2 do WhatsApp. Mas tem um áudio em específico que nós não conseguimos escutar na velocidade 2. Porque a pessoa, ela pensa numa velocidade que já é 6. Ela ressignifica e ela já fala na velocidade 3. A Marlise é incrível. E, agora, é um desafio. Se não estiver olhando para ela, prestando atenção nela, no que ela tá falando, se perde. Porque a velocidade dela é muito grande. Eu falo que eu só conheço 2 pessoas que são assim. E que não pode piscar. É outra piada interna em casa. É a Tata Werneck e você. A Tata Werneck. Sem jabá pra ela, tá? Porque não conheço ela nada, mas ela é uma pessoa que fala tão rápido igual você e você não pode piscar. E é assim que a gente lida contigo. Pessoal, se alguém conhecer a Tata Werneck, marca ela aqui. Marca aqui nos comentários do podcast. Vai conhecer uma pessoa igual quem ela. sabe em algum momento a gente consegue provocar um encontro da Tata e da Má aqui na mesa com a gente. Vai ser incrível esse encontro. Bom, pessoal, a gente agora tá chegando no fim do nosso encontro.
Eu queria abrir, né, se vocês tiverem algum ponto que vocês queiram trazer, que vocês ainda acham que seja relevante para esse momento. Eu queria só trazer uma última questão a respeito da segurança, né? Segurança jurídica na compra de um imóvel precisa ter um Cresce junto para poder intermediar essa negociação, tá? Essa pessoa é habilitada, ela é regida por um órgão que é super sério, que é o Cresce, e ela presta contas a respeito dessa negociação que ela está fazendo. Então, não caiam na bobagem de falar, eu vou economizar 6%. Ao contrário, contratem uma imobiliária que vai valorizar o seu imóvel em mais de 10% em relação ao preço que você está imaginando. E não vai nem sentir E você vai receber, ao invés de você gastar 6%, você vai ganhar 4% a mais na venda do teu imóvel. Então não percam essa oportunidade. A gente vai estar esperando vocês. E o checklist com a documentação, eu não vou falar inteiro, mas fica para a reunião presencial para a gente poder falar e pilotar a negociação de vocês, tá bem? Traz suas considerações, Mar. Eu queria muito agradecer vocês dois. Eu desejo todo o sucesso do mundo, que vocês merecem. Você eu conheci só hoje. Obrigado. Ô, Mar, ele é meu primo. Mas eu tenho um carinho especial por os dois, né? A Mônica já trabalhou muito tempo comigo e o Paulinho também. Então, assim, desejo que vocês são guerreiros, merecem estar em onde vocês estiverem, brilhando. Que essas 200 imóveis virem 1.000, 2.000. Amém. Porque quem faz trabalho bem feito vai chegar. Não, e vocês vão chegar lá. Porque vocês foram muito rápidos para os 200. Eu falei isso uma vez pra Mônica. Já tá com 200, tô muito feliz que isso multiplicou muito rápido. Sim. Porque quem faz trabalho bem feito vai chegar. Sim. E assim, a gente que veio do mercado, que era um mercado que era ou mata ou sai da frente, porque você vai ser atropelado, vai ser demitido, vai ser porque a gente veio de uma multinacional que tinha uma meta muito arrojada, a gente sabe disso, a gente sabe fazer o negócio. Sim. Né? Então, se tiver que colocar o mesmo amor, o mesmo empenho que a gente tinha para trabalhar na empresa dos outros, porque a gente não vai pôr na nossa. Sim. Né? Então, eu desejo para vocês sucesso mesmo, que vocês brilhem, que vocês podem contar aí com a Zona Oeste, que vocês precisarem, eu tô lá. Se eu tiver imóvel pro lado de vocês, eu vou até passar um depois para vocês, que eu tenho um terreno para vender lá, que é do meu cunhado, que é lá em Pirituba e eu não faço, então eu vou mandar para vocês. Legal. Então, assim, o que vocês puderem contar comigo, eu tô à disposição. Eu desejo sucesso do mundo e eu muito obrigada por oportunidade de estar aqui, eu adorei. Podcast, eu adorei. Ô, Má, e eu vou falar em meu nome. Eu quero te agradecer, porque assim, quem não sabe, eu vou contar. A Marlise foi minha par, depois ela virou a minha chefe. E na Nextel, nós trabalhamos juntas há mais de 10 anos, né, Má? E ela foi minha mentora para a VID. Nós chegamos aqui calça curta, de volta, eu e o Paulinho. E assim, eu já era corretora, já tinha Cresce, né? E eu falei para ela, quando eu voltei, eu falei, Paulinho, eu preciso ir na Marlise. Ele sabe disso, foi exatamente assim. E eu cheguei lá, nem sei se eu já contei pro Rê, vou contar. Eu cheguei lá na imobiliária dela, liguei para ela e falei, Má, eu queria bater um papo com você. Ela falou, vem aqui na imobiliária. Aí cheguei lá, ela pegou 2 folhas de sulfite, jeito Marlise de ser, chicletinho, uma caneta e falou, ó, você vai fazer isso, aqui tá tal, me dá seu e-mail. Me mandou todos os documentos. Ó, você pode começar um contrato assim, você pode fazer um contrato de administração assim. Você vai contratar tal empresa. Enquanto você não contrata, usa isso, meu. Uau. Foi ou não foi, Má? Então, assim, eu tenho que honrar a sua vida de todo o meu coração. Que Deus te abençoe, que você seja próspera em nome de Jesus. Você merece, como eu falo, né? Nesse videocast eu falo, só vem gente de verdade. Você é de verdade. Você faz porque isso é seu. Você faz por amor ao próximo. Então, eu honro sua vida. E do fundo do meu coração, a gente te ama. A gente é grato a Deus por você nas nossas vidas. E nós seremos eternamente gratos por tudo que você fez. Você foi e é a minha mentora. Legal, ó. Tá indo bem até agora. E é sem jabá, viu? É de verdade. Obrigada. Eu fiz de coração e faria de novo. Obrigada. Porque eu acho que tem oportunidade para todo mundo, como eu disse, né? Outro dia
tem uma imobiliária lá no bairro que tava com dificuldade e é meu concorrente direto, porque separa a área do meu bairro. Sim. E ele veio tomar café comigo e eu falei, meu amigo, eu vou te dar tudo o que eu faço. Porque tem espaço pra mim, tem pra você, e se não for pra mim ou pra você, vai ter pra outro. E hoje eu olho, esse bobeiro tá melhor que eu lá fazendo as coisas, porque ele faz melhor, mais caprichadinho, as imagens dele, os vídeos dele. Mas, gente, tem espaço. A minha sócia ainda falou, mas você deu tudo de bandeja? Dei tudo de bandeja. E eu dou. Porque, e você dá mesmo. E porque não acho que isso me empata. Porque tem espaço pra todo mundo. Quem é bom já tem seu espaço. Né? Ainda falei pra ela na época, amor, não vai mudar nada. Essa parte aqui eu nem uso desses meios, né? Porque eu tô na Zona Norte, não é minha parte. Eu não vou usar. Não é? Eu não vou usar. Então por que eu vou ficar parado com o negócio aqui? Pode usar. Legal, Má. Fica aqui a minha gratidão pro seu coração também. Varoa valorosa, alguém que multiplica o coração por outras pessoas, que entende o que o outro tá sentindo, capta isso, né? Seu olho fala por você. Às vezes você, sem falar, você já tá se comunicando. É por isso que Deus te abençoe e te prospera. Que em algum momento do tempo a gente possa realmente retribuir isso. Da maneira correta. Já estão retribuindo. Obrigado. E, bom, as emoções ficaram à flor da pele. Eu queria que o Renato trouxesse. Não, eu, assim, não te conhecia pessoalmente, porém já havia ouvido várias histórias da Mônica. Então, foi um prazer te conhecer. E só tenho a te desejar muito sucesso, muita prosperidade. Obrigada. Que Deus te abençoe sempre. Pra vocês também. Legal. Daí. Vamos lá. Valeu. Pessoal, bom, as emoções estão à flor da pele aqui. Agora a gente vai apertar o off. Deu nosso horário. Mas se você gostou desse conteúdo, não deixa de compartilhar, não deixa de curtir. Toca no sininho aí para você se conectar com o nosso canal. Se a gente puder responder qualquer dúvida que você eventualmente tenha na venda ou na compra de um imóvel, se você estiver pensando em aumentar o seu patrimônio com segurança, né? Não é investimento que você não tem endereço. Onde eu coloquei meu dinheiro? Numa moeda digital. Oi? O seu dinheiro, quando você usa uma imobiliária, ele tem um endereço, né? Ele tem um CEP, você pode ir lá e ver o seu dinheiro lá. Ele efetivamente existe, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida a respeito do nosso trabalho, pode se conectar conosco, né? Contata pelas redes sociais, tem o @, da Mônica, o @ do Renato, o @ da Marlise e o meu @. Tem também o site das imobiliárias que vai estar disponível no vidcast. E a gente aguarda ansioso para você nos chamar, porque o seu problema a gente sabe solucionar. Obrigado, pessoal. Boa tarde e até o próximo episódio.